Lucas, capítulo 6, versículo 43 em diante. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Meus queridos irmãos, vez por outra, eu como pastor na Bethesda, ouço comentários que surgem pelos corredores da nossa igreja. Alguns são comentários de perguntas legítimas, outros são comentários que no comentário tem uma ponta de crítica. Perguntas do tipo: a nossa igreja é uma igreja diferente, não é, pastor? E quando uma pessoa diz a nossa igreja é uma igreja diferente, eu entendo que essa frase ela tem um elemento de elogio, mas há também um elemento de pressão. Uma pressão sobre mim como pastor. E a pressão é assim: por que nós não somos mais parecidos com as outras igrejas? Por que a Bethesda é do jeito que é? É uma questão de estilo? É uma coisa assim, programada? Está todo mundo indo numa direção, então vamos ser diferentes para a gente poder marcar presença. Isso? Porque vez por outra me vem esse tipo de inquietação aqui na Bethesda. Por que é que nós não vamos para a marcha para Jesus? Por quê? Por que é que quando acontece aquele louvorzão lá no Ibirapuera, a Bethesda não vai? O que é que acontece com a nossa igreja? Ela é assim porque o pastor tem inveja. O senhor está com inveja dos pastores bem-sucedidos da cidade de São Paulo, que andam de helicóptero para cima e para baixo? O senhor está bem, é isso? É por isso? O que é que acontece com a Bethesda? Por que o pastor Ricardo não fica falando em línguas estranhas no culto? Ele não é ungido como são os outros? Por que a gente não vê mais manifestações de dons espirituais, línguas, profecias? Por que a Bethesda é do jeito que é? Falta o que aqui? Por que a gente não tem mais culto expulsando demônio? Por que o senhor não fala mais no diabo? Esse tipo de inquietação que está entre nós. Por que a gente não só faz uma vigília no monte? Aquelas vigílias que os gravetos ficam fosforescentes. Por que é que nós não convidamos pregadores de fora, daqueles que tem o paletó, que quando ele balança o paletó, metade do povo cai no chão? O que é isso? Você tem inveja porque você não faz isso, por isso você não convida esse tipo de gente? Então eu sinto que vez por outra nós temos que bater uma estaca. Nós temos que bater uma estaca na igreja porque nós precisamos definir que tipo de igreja nós queremos. E quando eu digo bater uma estaca e definir que tipo de igreja nós queremos, não é de estratégia, é de conteúdo. Que tipo de igreja e quais os conteúdos que nós temos. Porque os nossos conteúdos vão ser definidores da nossa identidade como comunidade. Então eu sei que vem muita gente visitar a igreja Bethesda e percebe esse tipo de coisa.
E alguns que se transferem e passam e adotam a igreja como sua igreja, e você ainda nem se tornou membro da Bethesda por causa disso, porque você se sente receoso. Então, é isso que nós precisamos estabelecer e bater essa estaca. Marcar hoje o território. Que tipo de comunidade nós queremos ser? Nós vamos repetir os modelos que estão aí? Nós vamos procurar talhar em pedra a nossa própria trilha e o nosso próprio caminho? Porque afinal de contas nós precisamos, vez por outra, osso. Eu me sinto alimentado. A gente vai na igreja, mas parece que está faltando. E aí eu preciso que nós estabeleçamos para nós mesmos. Nossos cultos são ou não são ungidos? O nosso grupo de louvor e os líderes de louvor estão ou não abençoados? Os nossos pregadores e a mensagem que nós pregamos aqui é uma mensagem que alimenta ou não alimenta a alma das pessoas. Mas isso tem tudo a ver não com estilo, isso tem a ver com conteúdos. Eu acredito que o texto que nós lemos hoje é essa oportunidade que Deus nos dá de nós marcarmos, definirmos e estabelecermos a nossa identidade. Porque é interessante, não sei se vocês entendem que o texto que eu li é o finalzinho do que se chama popularmente de o Sermão da Planície de Lucas, que foi um sermão de Cristo. Jesus pregou esse sermão, falou esta mensagem, muito parecida com o Sermão do Monte, mas aqui numa planície, por isso é conhecido como Sermão da Planície. E a gente pegar esse sermão de Jesus, que é o Sermão da Planície, e entender o sermão de Jesus e compreender qual foi a preocupação de Cristo no primeiro grande sermão que ele pregou. Primeiro grande sermão. Ora, o primeiro grande sermão é definidor. É o marco zero. O primeiro grande sermão é o início, é o ponto de partida. Ele acaba de chamar os seus primeiros discípulos e ele vai dar aos primeiros discípulos as primeiras palavras. Você vê que esse sermão começa no versículo de número 17. E no versículo 17 nós temos primeiro as bem-aventuranças, em que ele chama os seus discípulos e diz a eles no versículo de número 20 em diante as bem-aventuranças: os pobres, os que têm fome, bem-aventurados vocês que choram, bem-aventurados são vocês quando vocês são fruto do ódio e da perseguição ostensiva. Depois ele, nesse mesmo sermão, a partir do versículo 24, vem com os ais, ai de vocês. E aí ele fala: ai dos ricos, ai de vocês que têm fartura, ai de vocês que riem, ai de vocês quando vocês são aplaudidos com facilidade pelas pessoas. Depois ele, no mesmo sermão, ele passa a falar do nosso relacionamento com o outro e com o próximo, quando ele nos ensina a amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem. No mesmo sermão, ele nos ensina a fazer o bem, pagar o mal com o bem, não revidar, não vivermos um clima de revanche, nós não sermos vingativos, sermos bons. No mesmo sermão, ele nos ensina a não julgarmos, não julguem para que vocês não sejam julgados. Não queiram ser juízes do mundo, palmatória do mundo. E agora nós estamos no fim do sermão. E nesse fim de sermão é interessante que ele vai dar o resumo daquilo que ele acabou de falar. Então é assim, nós precisamos entender que tipo de espiritualidade nós queremos viver, como igreja, como comunidade. Nós precisamos, como igreja Bethesda, entender qual é a nossa identidade como povo de Deus. E eu gostaria de pinçar desse texto, pegar com a pinça algumas verdades que podem servir para nós de norte. Essas verdades que vão nos dar
um facho que vai nos orientar e vai iluminar nosso caminho como povo, como comunidade. Porque nós precisamos definir que tipo de comunidade nós queremos ser. Aliás, não é só como comunidade, como igreja coletivamente, mas eu acredito que eu posso colocar para vocês hoje que tipo de cristão você quer ser. Você quer ser que tipo de cristão? Porque a igreja Bethesda é do jeito que é, não por uma questão de marketing. Ela é do jeito que é por uma questão de conteúdos daquilo que a gente acredita que é e precisa ser o nosso caminho da espiritualidade. Então deixa eu dizer que tipo de cristão nós devemos ser a partir dos princípios que nós vamos falar agora. Primeiro, antes de querer lidar com assuntos, entre aspas, espirituais, nós precisamos aprender a lidar com os humanos. Veja que no primeiro sermão que Jesus pregou do Evangelho de Lucas, nós não temos assuntos, entre aspas, espirituais. Os assuntos são absolutamente humanos. Porque a lição clara que fica para nós do texto é o seguinte: se você não sabe lidar com a vida aqui na terra, você está despreparado para lidar com a vida lá no céu. Se você não tem pé no chão, você não tem o coração em Deus. Se você não tem os pés no chão, você não tem o coração em Deus. Essa espiritualidade afetada, esotérica, essa espiritualidade desencarnada, que não tem pé no chão, é mera coreografia religiosa. Tem que ter pé no chão. Antes de ficarmos mexendo com os temas de uma espiritualidade esotérica, antes de ficarmos lidando com temas que dizem respeito a uma espiritualidade que está no alto, seria de bom alvitre se nós soubéssemos lidar com assuntos que dizem respeito à nossa convivência humana. Agora vamos admitir, para nós é muito mais fácil a gente lidar com esses assuntos super espirituais. Sabe por quê? Porque nesses assuntos super espirituais a gente não tem que olhar para nós mesmos. Nós não temos que encarar a nossa própria realidade. Nós não temos que encarar os dramas e os desafios que é viver aqui na terra. Jesus não quer saber sobre um culto de emoções afloradas. Aliás, deixa eu dizer para você, jovem, é muito mais fácil você ir para um culto que tem o maior frenesi religioso. Parará, papapá, papapá, e todo mundo vai papapá, 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 e não passa de papapá, porque quando você chega em casa, você não consegue se relacionar com a sua mãe, você não consegue se relacionar com seu pai, você está cabulando aula, você está colando nas provas, você está sendo um péssimo aluno, um péssimo empresário, um péssimo marido, uma péssima mulher. E aí Deus está dizendo o seguinte: esse blá 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 do culto para mim não vale muito. Porque se nós não soubermos lidar com fruto, a árvore dá fruto, e esse fruto é a nossa vida, é como eu me relaciono com a vida. Ele não está muito interessado no nosso aprimoramento das nossas intuições. Jesus não se impressiona com o display, com esse display dos nossos dons espirituais. Ora, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, que quando a gente for falar em línguas estranhas em lugar público, se não houver intérprete, a Bíblia não proíbe falar em língua estranha. Se não houver intérprete, continue falando, mas em silêncio. Você pode falar em línguas estranhas silenciosamente. Eu posso orar silenciosamente, por que não posso falar em línguas estranhas silenciosamente? Aí vai um pastor para a televisão, falar em línguas estranhas. Se num culto é normatizado, se num culto o dom de línguas estranhas é disciplinado num culto, o que é que pastor quer falando em língua estranha em rádio e em televisão? Se não é para se mostrar exibicionismo às custas dos dons espirituais.
Pastor não tem que falar em línguas estranhas em público, no meio de sermão. Só se impressiona com esse tipo de coisa quem não conhece a Bíblia. Quem é levado por todo o vento de doutrina, como a Bíblia Sagrada fala. Não queremos isso. Qual é o fruto que está saindo da sua vida de fé? Como é que você se relaciona na sua casa, dentro de 4 paredes com a sua mulher? Como é que você faz negócios? Como é que você lida com os fiscais? Porque não vamos ser hipócritas e demagógicos, que quem suborna um deputado também suborna o fiscal da esquina. E antes de você falar mal do mensalão, vamos ver como é que a gente tem se comportado na nossa ética. E é isso, a Bíblia diz, o fruto. O que a gente quer não é fazer exuberantes manifestações espirituais. O que a gente quer é transformar o fruto que está saindo da sua vida. Portanto, antes de discutir os mistérios do céu, vamos discutir a verdade da terra. Antes de estabelecermos critérios de avaliação da nossa vida espiritual. Sabe por quê? Porque houve um tempo em Israel que o povo judeu começou a fazer uns cultos muito afetados demais. E Deus disse para eles assim: chega, para com isso. Vai. Aliás, o culto de vocês, Deus fala isso em Isaías capítulo 1. O culto de vocês está me dando náuseas. Náuseas. Isso não é um pastor que falou, não, Deus falando. O culto de vocês me dá náuseas, por quê? Porque é só casca. Porque é só afetação religiosa. Porque é só exibicionismo de espiritualidade. Porque o direito do órfão está sendo negligenciado. Porque o cuidado da viúva está sendo abandonado. E Deus está dizendo o seguinte: enquanto eu não ver fruto real na vida de vocês, para com essas canções muito espiritualizadas demais. Para com isso. Então, jovem, antes de você querer ter o próximo arrepio no culto, pergunte para você mesmo que tipo de comportamento você está tendo nas suas relações de namoro, de ficar. Porque é fácil para nós, a gente corre atrás da coisa espiritualizada lá em cima, no degrau de cima, no andar de cima, que não tem pé na terra. E aí a gente evita de ser confrontado com realidades que dizem respeito às opções que nós temos que fazer na vida hoje. Então, o que é que nós queremos estabelecer como igreja? E que tipo de igreja nós queremos ser? Segundo, para sermos uma igreja, eu acredito que nós precisamos entender que os comportamentos, e isso Jesus quis mostrar para nós, são consequência dos conteúdos do nosso caráter. Os nossos comportamentos são consequência dos conteúdos do nosso caráter. Porque Jesus diz que toda árvore é conhecida pelos frutos e ninguém colhe figos de espinheiros e nem uvas de ervas daninhas. Não é o fruto que sai na árvore, é o caráter que produz esse fruto. Não são os galhos, é a raiz que é definidora do DNA dessa árvore. É a raiz que é definidora de que árvore ela é. É o meu caráter, sou eu, não é o que eu penso só. É o que o meu pensamento gera como fruto da minha vida. Um pensamento, muitas vezes pensado, gera uma ação. Uma ação, muitas vezes praticada, gera um hábito. Um hábito, muitas vezes repetido, gera um vício. E um vício, vivido por muito tempo, gera minha natureza. Por que que a árvore está podre? Raciocínio é esse. Pense comigo. Eu penso uma coisa muitas vezes, fico pensando, naquela mesma coisa. Eu acabo fazendo. Eu faço uma coisa, uma vez, 2 vezes, vira um hábito. Eu pratico aquele hábito por muito tempo, vira um vício. Eu vivo esse vício por algum tempo. Ele se torna a minha natureza, eu sou assim. E o meu caráter é definidor das minhas ações. O meu caráter é a minha natureza, que foi e passou a ser igual a mim. Eu sou a minha natureza e a minha natureza sou eu. Então é assim, nós queremos transformação de caráter.
Nós queremos transformação de âmago. Nós queremos transformação de vidas. E a gente precisa de uma espiritualidade que esteja checando o caráter. E é muito fácil a gente se enganar. É muito fácil eu próprio me enganar. Então é assim, como é que eu sei se a árvore da minha vida está produzindo realmente vida? Algumas perguntas eu coloquei aqui. Como é que eu sei sobre mim mesmo? O que eu sei a meu respeito? Como é que eu sei? Perguntas. O que me empolga? Eu sou aquilo que me empolga. Quem eu admiro? Quem eu admiro? Quem são os meus ícones? Quem são os meus referenciais de admiração, de desejo de ser? Isso é definidor do meu caráter. Com quem eu ando? Quais os meus companheiros? Com quem eu gosto de estar junto? Quem é que anda comigo? O que dizem a meu respeito as pessoas que me amam? Você quer saber quem você é? Porque Jesus diz assim, a boca só fala do que o coração está cheio. Aí você diz assim, mas como é que eu posso saber do que o meu coração está cheio? As pessoas que me amam falam o quê? Não quem me odeia, quem me critica, quem tem ranço contra mim, não quero nem ouvir. Mas quem me ama, quem me quer bem, eu preciso ouvir essas pessoas. O que eles dizem a meu respeito? Quais os meus sentimentos internos da alma quando eu vejo o nome de Deus sendo blasfemado? Isso é caráter cristão. Quando eu vejo alguém transgredindo a lei de Deus, caráter são as reações que brotam dentro de mim pelos conteúdos que eu aprendi do reino de Deus. Pensamentos que pensei a respeito de Deus se transformaram em atos, e os atos se transformaram em hábitos, e os hábitos se transformaram num vício santo, e esse vício se transformou na minha natureza, e a minha natureza reflete a glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você se comporta quando ninguém está vendo você? Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. Nos ambientes onde ninguém está me vendo, quando eu estou a 10.000 quilômetros de distância e não tem uma viva alma que me conheça, como é que eu ajo? Quais são os meus atos? Quais são as minhas reações? A boca só fala, Jesus disse. O homem mau, ele só consegue tirar do coração coisas ruins. O homem bom do coração, ele consegue tirar coisas boas, porque a boca só fala do que o coração está cheio. O que você é acaba vindo à tona, acaba aflorando, acaba vivenciando isso no dia a dia. Então quando eu vou na igreja, o que eu quero? Sentir arrepios. Ou eu quero lidar com essas áreas do meu ser que precisam ser checadas, que precisam ser olhadas de frente com coragem. Terceiro, não se define fé com emoções, mas com compromisso. Jesus quis dizer para os seus discípulos, olha, primeiro, é pé no chão. Segundo, é caráter. Terceiro, é compromisso. Pé no chão, caráter e compromisso. Isso é vida cristã. Porque ele diz aqui no versículo de número 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Fé cristã não é sapatinho de fogo que fica pisando e brincando de espiritualidade. Sabe o que é? Vida cristã é fazer o que ele manda que a gente faça. Por que Jesus diz isso? Por que é que vocês me chamam de Senhor e não fazem? Eu vou para a igreja para quê? Para me arrepiar? Ou para aprender o conceito do que significa me submeter à vontade dele? Porque quando a Bíblia fala que Jesus é Senhor, não é o Senhor como eu chamo o dono da padaria da esquina. Senhor, me dá aí um cafezinho aí. Muito obrigado, Senhor. Senhor aqui é aquele que tinha os direitos sobre o escravo. E Jesus diz assim, por que você me chama de Senhor? E você não faz aquilo que eu mando. Sem compromisso, amor é conversa fácil. Sem compromisso, amor é conversa fácil. Você não diga para sua mulher que você ama se você não tem compromisso. Não diga para sua namorada que você ama se você não tem compromisso. Não diga para mim que você ama se você não tem compromisso.
Não diga para Deus que você ama, se você não tem compromisso. Porque falar que ama sem compromisso é conversa fácil. Um desses dias uma pessoa mandou para mim a oração do Pai Nosso, dizendo assim: será que eu posso dizer Pai Nosso? Será que eu posso orar a oração do Pai Nosso? Você pode de verdade orar a oração do Pai Nosso? Eu achei muito legal que a pessoa mandou isso para mim. E eu, quando fui ver, tem tudo a ver mesmo. É assim, ó, o texto é assim: só posso orar Pai se demonstrar esse relacionamento com Deus no meu dia a dia. Só posso orar Nosso se a minha fé tem espaço para os outros e para as suas necessidades. Porque eu estou dizendo nosso. Só posso orar que estais no céu se não estou preso pelas coisas do mundo. Só posso orar santificado seja o teu nome se eu me esforço com a ajuda de Deus para ser santo. Só posso orar venha o teu reino se eu estou disposto a aceitar a palavra de Deus como regra de vida. Só posso orar seja feita a tua vontade se eu procuro pautar minha vida pelos seus ensinos. Eu só posso orar assim na terra como no céu se quero verdadeiramente entregar-me a serviço de Deus aqui e agora. Eu só posso orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje se eu estou preparado para partilhar o que tenho com os que têm necessidade. Eu só posso orar perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores se eu tiver disposição de eliminar todo o rancor que guardo no meu coração para com o próximo. Eu só posso orar não nos deixe cair em tentação se eu estou disposto a não me enroscar nas armadilhas do pecado. Eu só posso dizer livra-nos do mal se eu estou preparado para combater o pecado na minha vida e com a minha oração. Eu só posso orar pois teu é o reino se eu estiver disposto a abrir mão de construir o meu próprio reino. Eu só posso orar teu é o poder se eu estiver disposto a abrir mão da tentação de controlar os outros pela minha arrogância. Eu só posso dizer e a glória para sempre se eu abrir mão do meu direito de me achar digno da reverência dos outros. Eu só posso dizer amém se honestamente eu estiver dizendo, custe o que custar, isso é tudo o que eu quero de ti. Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, me chamar de Senhor, dizer que eu sou o Senhor da sua vida, então faça o que eu mando. Porque falar e dizer eu amo, para com isso, vai. Para com isso, porque você não ama não. Amar é assumir compromissos. Quem ama não deixa o outro na beira do caminho. Quem ama não dá as costas. Quem ama assume compromisso. E a gente está dizendo para ele: Senhor, eu assumi compromisso contigo. Mas esse compromisso não se sustenta de hoje para amanhã. Esse compromisso não tem permanência 2 dias. É fácil, queridos, você dizer isso aqui nesse ambiente. E é fácil para mim criar um ambiente para vocês que é um ambiente propício para a gente dizer esse tipo de coisa. É fácil a gente criar um ambiente aqui, mas isso aqui é uma redoma, isso aqui é um ambiente que não existe. A vida não é assim. Amanhã nós vamos ter que provar para nós mesmos. E o que é que nós queremos? É conteúdos do caráter. Porque são os conteúdos do caráter que vão definir os nossos compromissos. Quem não tem caráter não tem compromisso. Quem não tem pé no chão não tem compromisso. E é isso que a gente quer na nossa vida de fé. Comunidade de Deus. Eu fui criado na minha vida espiritual numa Assembleia de Deus, irmãos. E eu sei, pelo ambiente que eu criei dentro de Assembleia de Deus, como é fácil
você manipular um ambiente artificialmente para criar um frenesi religioso. E eu vejo isso hoje em dia, porque eu já participei, já fiz parte de cultos em que isso foi exaustivamente manipulado. E eu vi gente sapateando, gente caindo no chão. E eu vi gente gritando, e gente numa espécie de arrebatamento de sentidos espiritual. E ver que isso não teve relevância e nem pertinência e nem durabilidade nenhuma. Nada. Mulheres mal amadas, maridos rudes e brutos dentro de casa, péssimos pais, lares desfeitos, famílias desajustadas, gente perplexa pelo mundo. E daí? Foi pro culto lá e sapateou e gritou, e o pastor gritou e produziu aquela coisa toda. E daí? É pelo fruto. Porque a Bíblia não nos proíbe, a Bíblia proíbe de eu ser juiz, mas a Bíblia não me proíbe de ser inspetor de frutos. E eu sou, às vezes, inspetor de frutos. Pelos frutos você conhece. Olha o fruto. Eu não posso julgar, mas eu posso olhar os frutos. E eu vejo. Irmãos, a minha caixa eletrônica na internet está lotada. Eu fiz uma viagem, passei 9 dias viajando. Quando voltei, 9 dias depois, eu tinha mais de 700 e-mails na minha caixa. 700 e-mails de gente desse país inteiro. E não é presbiteriano, não é batista, não é metodista, é gente de todas as igrejas me escrevendo com coisas horrorosas que estão se passando nas igrejas. Horrorosas. Quando eu digo horrorosas, eu estou falando de estupro dentro de casa, pais violentando filhos. Estou falando de coisas horrorosas. Eu não estou contando aqui que eu me senti mal porque xinguei no trânsito, não. Estou falando de coisas horrorosas. E aí eu fico vendo o seguinte: essa espiritualidade não serve para mim. Eu quero uma espiritualidade que mude conteúdos, que converta o coração do pai aos filhos. Eu quero uma espiritualidade que mude comportamentos éticos. Eu quero uma espiritualidade que não precise necessariamente promover arrepios em ninguém, mas que produza mudança de caráter. Nós queremos uma igreja preparada não apenas para a vitória. Nós queremos uma igreja preparada para a dor. Eu não quero uma igreja preparada só para a vitória. Eu quero uma igreja preparada para a dor, para a tribulação. Porque quando Jesus vem terminando o seu sermão, ele diz assim, últimas palavras do sermão, ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, a quem eu vou comparar? E Jesus fazia algumas metáforas fenomenais, fantásticas. E ele faz uma metáfora aqui linda. Ele diz assim: é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Fez os alicerces da casa dele de pedra, fincou os alicerces. Esse é o homem que ouve as minhas palavras e pratica. Aí ele diz assim: porque pode ser que eventualmente haja a possibilidade de vir uma tempestade. É isso que diz o texto? Não. Pode ser que eventualmente haja um câncer. É isso que diz a palavra? Não. O que a Bíblia diz? Quando? Não é que Jesus não trabalha com a tribulação na perspectiva da possibilidade. Jesus trabalha a tribulação na perspectiva da certeza. Então eu vejo aí os pregadores da teologia da prosperidade, e aí eu vejo o seguinte: esses pregadores da teologia da prosperidade, pode prestar atenção, a maioria dos textos são promessas feitas a Israel antes do exílio. Geralmente as promessas deuteronômicas. Pode prestar atenção. Essa promessa da Bíblia, tu é cabeça, cauda e não cauda, tudo que fizer, tudo isso é lá no antes do exílio. Porque o Novo Testamento não é uma chamada aos cristãos a viverem com a possibilidade do sucesso, da prosperidade. Não, o Novo Testamento é a chamada aos cristãos a aprenderem a viver debaixo de tribulação. Isso é o Novo Testamento. O Novo Testamento é assim: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz, depois vem e siga-me. Porque no Novo Testamento, Jesus não trabalha com a possibilidade de que nós vamos passar, pode ser, possivelmente, provavelmente, pode ser, que se você não fizer as 7 semanas de oração e de descarrego da Betesda, você passa por tribulação. A Bíblia não fala assim. A Bíblia fala assim: no mundo vocês vão ter tribulações. Você diz assim: mas a tribulação ainda não bateu na minha porta. Então espere mais um pouquinho. Eu vivo, para usar uma expressão que está popular hoje, a minha vida é blindada, pastor. Me blindaram, os anjos me blindam. Pois um dia desse eu estava ouvindo na rádio e a rádio estava dizendo lá que se você tem carro blindado, cuidado, que deve estar dando defeito. Pois a blindagem angelical vez por outra falha. É verdade? Eu estou brincando, anjo não falha. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no mundo, Jesus não nos prometeu uma vida blindada. Nós vamos passar por tribulação. E você sabe qual é o trágico nas igrejas evangélicas? Nós somos preparados para a vitória, para o sucesso, para o triunfo. Nós somos preparados para a prosperidade. Nós somos adestrados para reclamar de Deus os nossos direitos de vitória e de sucesso e de alegria e de felicidade. Mas nós não somos preparados para o vendaval. E aí é que está o problema da Betesda. Porque quem é que quer ir para uma igreja que fala de vendaval? Você quer ir para uma igreja que todo mundo diz assim: está tudo bem, ótimo, maravilhoso. Você já deu a sua oferta hoje? Já deu a sua oferta hoje? Pois está blindado o seu orçamento. Você já orou essa semana? Fez direitinho o que devia ter feito hoje, não deu nenhuma brecha? Pois não se preocupe, mal nenhum vai acontecer com você, nunca. E você sabe o que está acontecendo? Um monte de gente doente, adoecida na vida. Sabe por quê? Porque a vida não funciona assim. A vida não é assim. E o pastor se safa sempre. O pastor se safa de todas. O pastor está sempre protegido, ele sim. Porque quando as coisas não funcionam como o pastor falou, aí o pastor disse: eu não disse? Quantas vezes você orou essa semana? Pastor, 3 horas por dia, todas as madrugadas. Sabia, você devia ter orado 4. O que foi que aconteceu de errado na minha vida, pastor? Quanto foi que você deu de oferta? Eu dei o dízimo. Sabia. O dízimo é a quantidade mínima, você tinha que ter dado um pouco mais. Mas eu dei um pouco mais, quanto? Foi um pouquinho só a mais, devia ter dado um pouco mais. Você deu brecha, foi o diabo que te pegou. O pastor está sempre bem. E as pessoas estão cheias de culpa, perplexas, desesperadas. Por quê? Porque o vento está soprando sobre a casa, e a tempestade está batendo, e a UTI está dizendo no relatório que as coisas não vão bem, e você está perplexo, e a sua casa não está firmada sobre a rocha. E ela vai cair. Eu estou me preparando. E eu acho que essa geração nova de pastores na Betesda, pastor Vili e outros que vão, o pastor Eliel, que vão nos suceder, precisam se preparar, porque vai vir daqui a alguns anos uma grande leva de gentes decepcionadas com igreja, com religião, com Deus. Sabe por quê? Porque venderam para eles um discurso falso, não cristão, e não preparou-os para a vida, com todas as suas lutas, com todos os seus dramas, com todas as suas perplexidades. Uma religião que não prepara para o cemitério, para o velório, que não prepara para a dor, que não prepara para o desemprego, que não prepara, e a pessoa não sabe lidar com guerra, com fome. E se as profecias da Bíblia estiverem certas, e estão, leia lá o capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, e você vai ver que o cenário daqui para frente é de mais perplexidade. Mais perplexidade. É irmão levantando contra irmão, é pai contra filho, filho contra pai, é fome, é guerra, é terremoto. É perplexidade nas nações, e a igreja está despreparada. Por quê? Porque criou-se um ambiente cor-de-rosa nos domingos à noite que não é real.
E as pessoas vão atrás disso, lógico que vão. Porque a gente está querendo uma fantasia, nós estamos querendo um ambiente que nos tire da realidade grotesca do mundo, e pelo menos por 1h30 não me prometa que vai ser um mar de rosas. Mas se eu sou honesto, eu não posso fazer isso, porque a Bíblia não me deixa. Nós temos que nos preparar como cristãos, do ventos contrários soprar, a dor bater na nossa casa, o mundo ao nosso redor rugir, e o nosso coração está em paz, porque a gente sabe em quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Porque o Salmo 46 diz que quando o mar está violento e espumando ao meu redor, o Salmo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, este Deus de cujo trono sai um rio de águas cristalinas e serenas com uma mansidão impressionante. Que tipo de igreja você quer? Que tipo de cristão você quer ser? Nós, como comunidade de Deus, queremos ser uma igreja pé no chão, caráter, compromisso e solidez, porque o vento contrário vai vir, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha. Porque é assim o homem e a mulher que ouve as minhas palavras e pratica. E é isso que eu quero para minha casa, como pastor, como homem, como pai, como marido e como avô. Eu quero ser um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E você?